Então aqui, galera, eu vou até pedir para vocês, depois, caso vocês tenham interesse em analisar alguma ação, vocês podem mandar aí no chat aí que eu vou analisar a ação que vocês tiverem preferência. Alguém às vezes não entende muito bem, mas já comprou alguma ação, já fez alguma coisa. Então já vou até abrir esse espaço aí para vocês falarem alguma ação que vocês queiram aí. Aqui do meu lado aqui, eu não sei se vocês estão vendo toda a minha tela ou se vocês só estão vendo o meu gráfico. Deixa eu dar uma analisada aqui. Acho que vocês estão vendo toda a minha tela. Tem a minha grade de cotações. Eu já expliquei um pouquinho sobre a plataforma operacional em outras aulas. E aqui eu tenho minha grade de cotações separadas por setores, né? Então aqui eu tenho JBS, que é uma empresa de alimentos, né? Esse setor de carnes. Tem o comércio, que é a Via Varejo, o Magalu, que é setor de... como que eu falo? Setor de varejo. Tem as ações dos bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Vale, que é do setor de minério, e em si tem vários setores aqui. Isso aqui é só as mais importantes. Como eu expliquei para vocês, tem as ações mais importantes, que são as ações que movimentam o nosso mercado de índice. Então eu vou começar aqui analisando aqui algumas ações com vocês, para eu explicar para vocês como que vocês vão analisar uma ação para comprar ela. Então aqui eu começando com JBS, explicando para vocês na prática a questão do que eu falei da teoria de Down. Então quando eu pego teoria de Down, eu sempre vou olhar do macro para o micro. Então aqui eu estou com um gráfico semanal dessa empresa. Então cada candle desse aqui ele tem uma duração de uma semana. Então aqui a gente vai primeiro identificar a tendência desse ativo. Eu vou até colocar no gráfico anual para vocês verem do exemplo que eu dei nas primeiras aulas do gráfico anual. É saber quanto que a empresa subiu durante os anos. Então aqui eu tenho, cada candle desse tem um ano. Então a empresa ela abriu na bolsa em 2007, ó. Aqui embaixo vocês veem o tempo. Esse aqui foi o primeiro ano que ela teve o IPO na bolsa, né? Que o IPO é quando a empresa abre na bolsa. E até como eu expliquei a questão de quando a empresa abre na bolsa, que é um momento complicado de você investir nela. Assim como muitas pessoas me perguntaram do Nubank, se valia a pena comprar quando ela abriu, o que eu expliquei sobre a questão do IPO, para quem não sabe, o IPO é a estreia da empresa na bolsa. Quando você pega uma empresa que abre na bolsa, ela abre num preço X, certo? Então você vai lá, a empresa abriu a R$30 cada ação dela, vamos supor. Os analistas, as pessoas especialistas, eles vão começar a precificar essa ação a partir do momento que ela abre. Então, às vezes a empresa ela abre com um valor de R$30 em mercado, só que esse preço para muitas pessoas é um preço caro para os analistas. Então, essa empresa ela vai para o preço justo, que é o que a gente sempre bateu na tecla da média de preço que ela trabalha. Então, a Nubank mesmo, ela abriu e ela teve uma queda muito grande. Por quê? Porque ela abriu acima do preço justo dela. Então aconteceu de muitas pessoas começarem a vender a empresa e ela começou a cair. Então não quer dizer que seja uma empresa ruim. Nenhuma empresa é ruim, todas elas têm um momento bom. Basta a gente analisar no gráfico qual é o momento certo de entrar nas ações. Então quando a empresa ela está num preço super comprado, a gente não opera essas ações, a não ser que seja na posição de vendido, torcendo para desvalorização. Então aqui, ó, olhando no contexto dessa empresa, até projetando aqui uma linha de tendência de alta nessa ação, ó, a gente vê que nos anos, desde que ela abriu na bolsa, ela teve um crescimento, ela vem tendo um crescimento. Ó, de lá, do ano que ela abriu até o momento presente, ela teve uma valorização de 700%. E é isso aqui que eu falei para vocês, isso aqui é para quem é um investidor. Ele comprou lá em 2007 e ele é acionista da empresa de lá até aqui. Isso aqui é para pessoas que realmente já têm um capital muito bom, eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eu particularmente, se eu compro uma empresa hoje e ela valoriza 100%, eu já estou realizando, eu dobrei o meu dinheiro. Então eu não vou ficar mais do que isso posicionado na ação. Eu estou pegando ali dinheiro a curto prazo, eu quero ganhar dinheiro para fazer ele virar mais. Então eu não vou pegar que nem aqui aconteceu esse tempo. Ó. A pessoa que comprou em 2018, ela teve uma valorização em 2019 de 113%. Então, se eu peguei 113% em um ano, eu dobrei o meu capital. Então, eu já sairia nessa região e aí você vai ver que depois, nos 2 anos seguintes, ela teve uma queda de 60%. Então, aqui você saiu de 100% de lucro para 24% de lucro, né? Então, isso aqui é a questão das tendências que a gente conversou na teoria de Dow.
Então isso aqui é a teoria macro, tendência macro. Aí vamos colocar aqui no gráfico mensal. Isso aqui é cada candle desse vale um mês. Então você vai vendo que dentro dessa macro tendência de 600% de alta, ele teve variações de baixa também, ele teve movimentos de baixa, então isso aqui são as pessoas que fazem posições na ação. Então aqui é a galera que opera position trade, gráfico mensal. E para a gente que quer operar swing trade, day trade, a gente vai usar os gráficos semanais. Então analisando aqui o gráfico semanal dela, vamos fazer uma pequena análise dela. Aqui a gente tinha uma região totalmente lateral, aqui em cima, ó, a gente estava sem tendência, e isso aqui a gente estava trabalhando o que? Suportes e resistências. Então suportes, toda hora eu bato nessa tecla, suporte é a região de compra, aqui embaixo eram as regiões de compra, aqui em cima eram as regiões de venda. Ó. Bate aqui embaixo o preço sobe, bate aqui em cima o preço cai. E aqui é uma região que não é legal de operar. Por quê? Porque aqui você não sabe a direção que o mercado ele vai levar. Então acaba que aqui realmente a única forma de operar seria operando suportes e resistências. E aí a partir do momento que ele rompe, ó, que foi aqui nesse candle 25, a partir do momento que ele rompe, ele começa a definir uma tendência de baixa. Ele rompeu toda essa lateralização aqui, que foi uma lateralização de meses aqui, para uma tendência de baixa. Então vamos pegar aqui rapidinho. Ele pegou e fez esse movimento, corrigiu, e aí lembra que eu falei para vocês? Todo suporte que é rompido, ele vira uma resistência. Então tudo que era barato passou a ser caro agora. Então, vamos lá, cadê? Opa. Então, olha lá, ele rompeu, voltou e fez o teste nessa região aqui, que a gente chama esse teste de pullback. Aqui seria o momento mais certo para fazer a venda, ó, nesse candle. Opa. Calma aí. Nesse candle aqui seria o candle mais exato para fazer a nossa operação, ó. Por quê? Porque ele fez o teste na região, ó, ele rompeu o suporte, ele fez o teste nessa região e a partir do momento que ele voltou, agora ele se desenhou uma tendência de baixa no ativo e deixando aquele padrão de candle que a gente estudou nas aulas anteriores também. Então a gente tem um padrão o quê? Um padrão de sombra. Essa sombra significa o quê? Rejeição. Então esse candle era um candle verde e aqui os vendedores entraram e deixaram essa sombra nessa região. Então aqui foi uma estratégia que a gente usa no mercado, é chamada de 9.3, mas isso não vem ao caso, isso aqui é um pouquinho mais avançado para explicar para vocês. Mas aqui foi um teste na região que foi rompida e agora a gente tem uma tendência de baixa em JBS. Então se eu vou analisar essa empresa para comprar, não tem momento de compra nela agora. Então aqui seria totalmente inviável entrar comprado nessa ação. Aqui só daria para a gente entrar em operações de venda, torcendo para desvalorização, já que a tendência dela agora é uma tendência de baixa. Beleza? E aí vamos olhar no day trade agora, vamos olhar no gráfico diário para a gente analisar. Ó. No gráfico diário é a mesma coisa. Ó. No gráfico diário ela também está em tendência de baixa. A gente já tem o topo aqui que eu falei do ponto de venda, que era o melhor ponto de venda. Ó, e a gente já tem 1, 2, 3 topos descendentes. Topos descendentes, sequência de topos descendentes, a gente tem uma tendência de baixa muito nítida aqui. Então não existe compra nessa ação. E o problema da maioria das pessoas quando é essa questão de tá barato, isso aí foi até uma dúvida de alguém nas aulas passadas, se eu não me engano foi até do seu Fernando, que é tipo assim, ah, mas tá barato, então como que é um momento de... Não seria um momento de comprar, já que a ação tá caindo, ela tá ficando mais barata, não seria o certo a gente comprar o que tá barato? Só que o que está barato, galera, pode ficar mais barato já que a tendência dele é cair. Se a tendência é de baixa, a tendência é que ele fique mais barato. Então a gente precisa comprar quando o ativo está numa tendência de alta, quando ele está numa tendência crescente. Então aqui não seria um momento da gente comprar nenhuma ação da empresa da JBS agora, já que a tendência, todas as tendências delas estão apontando para baixo. Ó. Tanto tendência do semanal, tendência do mensal também, somente o anual que está na tendência de alta, mas a gente não é investidor. Então aqui a gente vê no anual que ele está fazendo uma correção normal, né? Expansão, correção, expansão, correção. Mas aqui não seria o momento para a gente comprar. Então essa operação aqui, essa ação, se a gente fosse usar algum tipo de operação nela, a gente só operaria
na ponta vendedora, vendendo para desvalorização. E aí vamos aqui voltar, vamos analisar outra empresa, para isso aí fixar na cabeça de vocês. Vamos aqui para a Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma empresa que teve uma alta absurda durante os anos, ó. Essa empresa aqui, vamos analisar desde que ela abriu na bolsa em 2011, ó. 2011 foi o ano que ela abriu na bolsa. Você vê que todas as empresas, a grande maioria, não todas, mas a grande maioria das empresas nos primeiros anos, elas têm prejuízo, ó. Ela abriu aqui e caiu 90 e poucos por cento, 92%. Então isso aqui significa que se você colocou R$100 na Magazine Luiza em 2011, nos primeiros anos ali, nos primeiros 5 anos, você chegou a perder ali R$92 dos seus R$100 que você colocou. Só que aí de 2016 até 2020, que foi o ano da pandemia, 2019, isso, ela teve uma valorização de 61.000% do seu capital. Isso aqui foi uma conta que eu fiz há muito tempo atrás, mas se você tivesse colocado R$10.000 na Magazine Luiza em 2016, você teria ficado milionário dentro desses 5 anos aqui. Mas é o que eu falei para vocês, é muito difícil você ver uma valorização desse ativo desse tamanho e você ficar posicionado mesmo. Isso aqui, galera, é só falando 61.000% só de valorização da ação, fora dividendos que a pessoa ainda recebeu, né? Então, assim, pô, se eu tô falando de 100% eu já realizaria, imagine 61.000%. Então, acho que com 200% eu já teria saído fora, 100% eu já teria saído fora há muito tempo. Então, acho dificilmente alguma pessoa ter ficado posicionado aqui durante 5 anos nessa empresa. Então é uma coisa meio irreal de se ver. Muitas pessoas vendem propagandas disso. Tem uma empresa muito famosa que faz recomendação, que é a própria Empíricos, né? Que eles falam de valorização de carteira. Então eles vêm aqui e falam, a gente indicou essa ação aqui em 2000 e tantantã, e essa empresa subiu 61.000% para vender um produto para vocês de outra forma. Então isso aqui é meio irreal. Eu nunca conheci uma pessoa que ficou posicionado numa ação e pegou uma valorização tão grande. Isso aqui é até o que muitas pessoas me perguntam sobre o mercado de criptomoedas. Então o mercado de criptomoedas, ele é um mercado que realmente ele tem umas valorizações absurdas da noite para o dia. Só que, da mesma forma que ele tem valorizações absurdas, ele também é um mercado que tem umas quedas absurdas. Todo ativo, nenhum ativo que sobe muito se mantém lá em cima. Uma hora ele cai e na mesma intensidade que ele subiu, ele cai. Então por isso que eu não opero criptomoedas, eu não tenho nenhum tipo de ativo de criptomoedas, porque não é um mercado saudável para se colocar o seu dinheiro. A partir do momento que você fica vendo o seu dinheiro para frente e para trás de uma forma muito volátil, que foi o que a gente também comentou nas aulas anteriores. Então, colocando aqui a Magazine Luiza, vamos pegar e fazer um estudo básico aqui nela também. Desse ano aqui, no anual, a gente tem uma tendência de alta nítida. Chegou aqui no ponto de retorno, ó. Lembra que aqui é uma região de compra, galera, ó. Aqui também serve como suporte e resistência. Quando a gente faz uma linha de tendência de alta, aqui também serve como uma região de suporte e aqui em cima como uma região de resistência, mas não é resistência, é ponto de retorno do canal. Beleza? Vamos colocar aqui no gráfico mensal. Olha lá no gráfico mensal de Magazine Luiza. Ela ainda está em tendência de baixa, ela não está na tendência de alta. Deixa eu tirar esse estudo aqui. Então olha aqui, ela ainda não perdeu, ela ainda não fez pivô de alta, que é o padrão de reversão, que foi o padrão que a gente estudou na aula passada, que foram os padrões de reversão. Então, para essa empresa fazer um padrão de reversão de alta, ela precisa fazer um fundo acima desse aqui, ó. Ela precisa fazer um fundo mais alto que esse. Da mesma forma que aqui, ó, topo mais alto, topo mais alto. Aqui foi a reversão dela, ó. Quando ela fez esse topo mais baixo, ela reverteu a tendência para baixa. Beleza? Então aqui a Magazine Luiza, ela deu compra somente de suporte de canal de alta, ó. Foi na região aqui de suporte, foi o único motivo que poderia ser para comprar essa empresa, mas até o momento do mensal, para fazer uma posição nela, ainda não saiu nenhuma estratégia de reversão de tendência para a gente comprar ela. Vamos ver no semanal agora, que seria operações para swing trade. Olha lá, ó, no semanal ela já fez um fundo mais alto, ó. Fundo 1, fundo 2, então aqui ela já tem ponto de compra. Então a Magazine Luiza para swing trade, ela já tem compra. É uma empresa que eu estou comprado há muito tempo já, né? Então é uma empresa que eu invisto, não faço operações, eu invisto nela. E aqui eu comprei mais dessa empresa, pelo fato dela estar revertendo. O meu preço estava lá em cima,
é uma empresa que eu faço position, né? Posição, eu tinha posição nela, eu comprei ela a R$ 25 quando ela estava lá em cima, ó. Lá na máxima dela eu comprei ela aqui, ó. Aí a empresa caiu e como eu sou um investidor, eu não realizei, não saí dela e esperei ela cair até ela fazer algum movimento de reversão. Então quando ela lateralizou aqui, ó, eu comprei mais. E aí o que aconteceu com o meu preço? Meu preço ele mudou. Eu estava posicionado a 25, só que eu comprei mais ações. Aí ele faz um preço médio. Se eu comprei a 25 e comprei a 10, ele vai fazer um preço médio. O meu preço foi para R$ 15 na época que eu me lembro. Então eu fiquei posicionado em R$ 15. E agora aqui embaixo eu comprei mais. E agora o meu preço está em 5,87, que foi onde eu marquei aqui, ó, 5,67. Então agora a partir do momento que essa empresa passar desse preço aqui, eu já estou ganhando dinheiro de novo. Diferente se fosse lá em cima, se eu tivesse posicionado a 25 ainda, eu estaria num grande prejuízo. Então agora eu estou posicionado a 5,67, a partir do momento que ela passar daqui eu já começo a ganhar dinheiro novamente nessa empresa. Isso é você trabalhar a sua posição durante o tempo. Isso é o legal de operar ações. Diferente do mercado de índice dólar, porque ali é instantâneo. Perdeu, já era. Ganhou, também bota no bolso, né? Então, o mercado de ações ele é um pouquinho mais seguro pelo fato de você poder fazer essas manobras de fazer preço médio. Só que tudo tem que ser de forma inteligente também. Não adianta ficar comprando. Eu esperei meses para comprar ela de novo, né? Então, para conseguir ficar numa posição mais agradável para ganhar dinheiro. Então aqui no semanal ela já fez um fundo mais alto, então ela já começou a desenhar uma tendência de alta aqui. Agora ela pode vir a esses patamares aqui acima, trabalhando em tendência de alta. E no diário, para fazer day trade, ó lá, a gente já tem uma tendência de alta nela. Já temos vários fundos ascendentes. Então aqui, vocês viram a diferença de tempo gráfico que a gente opera? Então no anual eu tinha uma tendência de alta, no mensal eu tinha uma tendência de baixa. No semanal, tendência de alta e no diário, tendência de alta. Então, isso é a diferença de operar e investir. Então, o investidor está olhando para o longo prazo, a gente está olhando para o curto prazo para pegar pequenas variações de preço. Então, essa é a diferença também das modalidades operacionais em ações. Então, o gráfico, a análise gráfica é a mesma coisa para tudo. Só vai diferenciar o quê? O tamanho do risco das operações. Day trade são operações de risco muito grande porque a gente está operando um capital alavancado. Aqui não, aqui eu estou operando o meu capital. Aqui eu tenho que colocar, quando eu coloco R$ 100 aqui, se eu perdi 20%, eu estou perdendo 20% em cima de R$ 100. R$ 20, tranquilo. Agora, quando eu estou no mercado de índice dólar, eu estou operando um capital de 50 mil, de 20 mil com R$ 100 na conta. Então, tudo que eu perco e ganho, a valorização não é em cima do capital que eu tenho na conta, e sim o capital que custa o ativo. Então, quando eu venho operar aqui índice futuro, ó, colocando aqui para vocês, ó, o mini índice, eu venho aqui, ó, eu estou operando 44 mil. Não, aqui é porque está com 2 contratos, mas eu estou operando, ó, 22 mil. Eu não estou operando R$ 100 que eu estou na conta, R$ 1.000, eu estou operando esse capital aqui. Então, tudo que eu ganho e perco, eu estou perdendo ou ganhando em cima desse capital. Mercado de ações é diferente, eu tenho que ter o meu capital para aquilo, então eu não opero capital alavancado em ações. Se bem que hoje em dia já tem formas de alavancar o capital em ações, mas não é o caso, não aconselho, porque o legal do mercado de ações é isso, é você operar de forma mais conservadora. Então se você pega e faz uma alavancagem no mercado de ações, é a mesma coisa que você está operando em índice dólar, então é mais fácil você ficar no mercado de índice dólar, tá bom? Então aqui a gente viu os 3 tipos de tendência aqui na Magazine Luiza, do macro para o micro. Então aqui a gente já tem sim motivos para comprar essa empresa. A gente já tem uma tendência de alta desenhada aqui. Então, a partir do momento que ela está fazendo esses topos ascendentes e fundos ascendentes, aqui está tudo tranquilo. Enquanto ela não reverter tendência, fizer um pivô de baixa, aqui a gente só tem como comprar ela. Então, Magazine Luiza seria uma empresa que a gente poderia entrar comprado tranquilamente no momento presente. Beleza? Estão entendendo? Tá tranquilo de entender, galera? Vamos dando feedback aí, está tranquilo. Seu Fernando, Júnior, Matheus, Vitória, tá tranquilo, galera?
Deixa aí no chat aí, ver se tá tranquilo para eu prosseguir. Gente, vocês estão aí? Tem alguém aí? Tá tranquilo de entender, galera? Se tiver difícil, vocês me falam, que eu explico novamente. Beleza, vou prosseguir aqui. Então o que acontece, galera? Aqui eu estou mostrando as ações para vocês por setores, certo? Só que aqui eu vou colocar na aba de todas as ações, ó. Então aqui a gente vai ter a variação de todas as ações que a gente tem no índice Bovespa. Então vamos lá. Aqui eu tenho a variação do dia, né? Então isso aqui foram as empresas que mais subiram hoje e eu tenho as empresas que mais caíram hoje também. E aí a galera me pergunta muito como que eu separo as ações que eu vou fazer operações. E aqui eu já mostrei basicamente para vocês como que eu separo isso. Então aqui, para eu operar a ação, eu tenho que primeiramente identificar a tendência dela. Então se eu tenho uma tendência de alta, eu sei que eu tenho que buscar operações de compra, eu tenho que buscar estratégias para operar dentro do lado comprador. E quando eu estou operando na parte, quando eu busco uma ação que ela está numa tendência de baixa, eu tenho que operar e esperar operações de venda para isso, beleza? Então, isso aqui é a parte mais difícil. Quando a gente está operando ações, a gente tem que fazer uma grande análise em todas as ações. E não são poucas ações. São 700 ações praticamente que a gente tem no nosso mercado hoje. Então aqui a gente tem que analisar de uma por uma. Quando a gente quer ter realmente ali Deixa eu olhar o chat aqui. Nossa, galera, meu chat estava... eu não estava vendo, estava lá em cima o chat. Foi mal, galera, porque meu chat estava lá em cima. Achei que vocês não estavam falando. Foi mal, foi mal, foi mal. Não estava atualizando aqui pra mim. Mas vamos lá. Então, voltando aqui ao assunto. Como eu analiso as ações para eu operar durante o dia. Então eu já sei dos tempos gráficos que eu tenho que procurar. Se eu quero operar operação para day trade, eu vou buscar as operações e botar no gráfico diário e ver se tem alguma operação para eu fazer ali. Então eu tenho logicamente as minhas ações preferidas para operar. Então aquelas ações dos setores são as ações que eu mais gosto de operar. E por que a questão das ações desses setores? Porque a gente tem uma questão chamada de... tanto da volatilidade como a questão de liquidez também. Isso aqui eu também expliquei para vocês nos primeiros módulos. A questão da liquidez é a questão da gente poder comprar e vender a qualquer ponto do mercado. Então eu comprei uma ação da Magazine Luiza, eu sei que qualquer ponto que eu comprar ou vender essa ação vai ter gente querendo negociar comigo. Lembrando que o mercado ele é oferta e demanda. Então eu preciso ter um comprador para eu vender algo. E da mesma forma eu preciso de um vendedor para eu conseguir comprar. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ação, algumas ações que não tem liquidez, para vocês verem a diferença do gráfico de uma ação com liquidez para uma ação sem liquidez. Vamos pegar aqui as ações que mais caíram hoje e deixa eu buscar aqui ações que quase não tem liquidez no mercado. Olha aqui a diferença do gráfico. Eu não sei que ação é essa, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver se aparece o nome pra gente. Afluente, é uma empresa chamada Afluente. E olha a diferença do gráfico dela para as outras empresas. Isso aqui, para quem conhece, se chamam gaps. Então a gente vê que os gráficos no certo seria ele nascer um do lado do outro, né? Então a partir do momento que esse aqui fechou, era para ele o outro abrir em seguida desse aqui. Só que o que acontece? Esses gaps são destinados por notícias, né? Então a gente fechou o mercado hoje às 5 horas. Se acontecer alguma notícia de hoje para amanhã com alguma empresa, qualquer notícia que seja, positiva ou negativa,
a gente vai abrir com uma certa valorização ou desvalorização. Então vamos dar um exemplo aqui. Peguei e comprei uma ação da Smart Fit. E aí aconteceu um problema na Smart Fit, que teve um grande acionista que vendeu as ações da empresa. Então isso foi um lado negativo para a empresa. E aí o que acontece? Amanhã essa empresa ela abre desvalorizada, porque para os acionistas essa foi uma notícia ruim. Então muitos deles vão começar a vender as ações pelo fato de quê? De não estar mais saudável para eles investirem. E aí eles vão lá e desfazem uma posição muito grande de ações, e isso faz com que a empresa ela feche a 10 e abra a 9, vamos supor. Você comprou uma empresa a 10 reais, ela fechou e ela abriu a 9 no dia seguinte, com R$1 de desvalorização. Então esses gaps são destinados muito por notícia. Então isso aqui é falta de liquidez, galera. Ó, gráficos assim, ó, são totalmente falta de liquidez. Se eu pegar aqui o gráfico e colocar em gráficos menores, ó, vamos colocar aqui em 15 minutos, olha para vocês verem como que o gráfico é feio, ó. Então assim, se eu comprar essa empresa aqui, ó, comprei essa empresa a esse preço aqui, ó, a 9,29. Eu só vou ter negócio agora lá em cima, ó, a 9,66. Então aqui você vai vendo que quase não tem pessoas investindo nessa empresa. Tanto que a gente consegue ver isso no volume financeiro, ó. No volume financeiro, o volume dessa empresa é 2.940. Isso aqui é o total que é, entre aspas, é a média de negociação durante o dia. E eu vou colocar a diferença de uma empresa grande, ó. Aqui são 2.940. Isso aqui é o valor financeiro que é negociado nessa empresa diariamente. R$2.000 até eu tenho na conta, até nós temos na conta. Agora você vai pegar aqui uma empresa do Banco do Brasil. 428 milhões. Então olha a diferença de negociação de uma empresa para outra. Aqui é negociado milhões todos os dias. Petrobras, eu acho que é o ativo mais negociado na nossa bolsa. Então vamos ver aqui. Chega a negociar bilhões, ó. 1 bilhão e 400. Vamos ver esse dia aqui. Esse dia aqui, 3 bilhões. Esse dia aqui, 3 bilhões. Então ela é uma empresa que ela tem muito negócio. Então a qualquer ponto que eu quiser negociar essa empresa, eu consigo ter comprador e vendedor para ela. Já naquela empresa não. Provavelmente se eu comprar essa empresa aqui, eu não vou conseguir vender essa empresa tão cedo. Então é aquela coisa, tem uma fila aqui. Temos aqui na live agora, vamos ver aqui. Temos aqui 5 pessoas na live fora eu. Então tem 6 pessoas. E eu tenho aqui uma fila de pessoas negociando. Então eu estou querendo vender o meu celular a R$1.000. Só que eu só tenho pessoas querendo comprar abaixo. Então a Vitória quer comprar por 900, o Júnior quer comprar por 800, o Eduardo quer comprar por 600, o Matheus quer comprar por 500 e o seu Fernando quer comprar por 400. Só que aí o que acontece? O negócio só fecha quando alguém bate o pé e fecha o negócio ali. E isso a gente chama de agressão. Então quem é que vai agredir? A parte compradora ou a parte vendedora? Agredir é fechar negócio, galera. Então eu estou querendo vender a 1.000. A pessoa mais próxima de mim é a pessoa que está querendo negociar por 900. Então a gente vai ter uma briga ali. Ou eu vou agredir e vou lá nos 900 e vendo para ele por 900, ou ele vem buscar o meu preço a 1.000. Ou ele vem negociar comigo a 1.000. E no mercado é assim. É agressão compradora ou agressão vendedora. Quando a pessoa não está importando pelo preço, que é o que eu mostrei para vocês nessa boleta aqui, ó, que é a boleta de negócios, quando eu compro a mercado ou vendo a mercado, eu não estou me importando com o preço que está sendo negociado. Eu quero comprar naquele momento, porque eu acho que aquele momento vai valorizar. Então eu não estou ligando para o preço que eu estou comprando. Então eu estou agredindo o mercado na parte da compra. E da mesma forma da venda. Então a gente precisa de negócio. Então isso aqui é uma empresa que não vale a pena investir. Porque provavelmente se você entrar nessa empresa aqui, você não vai conseguir sair dela no preço que você quer. E isso aconteceu comigo nessa empresa bem aqui, ó. JBDU, deixa eu ver se é isso mesmo. JB, não sei se é JBDU, JB. Agora eu não vou nem lembrar qual é o nome da empresa. Deixa eu ver se eu lembro aqui, galera. JD. Não vou lembrar o nome da empresa, galera. Tem muito tempo que aconteceu isso. Mas o que acontece? A empresa estava num momento bom de compra, ela estava num preço bom para comprar e tinha setup, tinha estratégia para comprar a empresa.
e eu nunca tinha negociado ela, eu estava no meu começo de operação, então eu não sabia isso, eu não sabia o que era liquidez, eu não sabia essa questão de negociação. Para mim, comprar uma empresa e a outra ia dar na mesma coisa, só queria comprar e valorizar para eu vender. E deu certo realmente, então eu comprei, o que eu fiz de análise gráfica deu certo, a empresa valorizou 13% na abertura do mercado, então eu estava com 13% de valorização na ação. Era isso mesmo, velho, o nome da empresa, não estou ficando doido não, JB Edu. Não sei se mudou o nome, mas era JB Edu. Acho que é essa empresa aqui mesmo. Então aqui, ó, ela tem um volume de negócio de R$ 3.353 por dia. E aí o que aconteceu? Eu estava com 13% de valorização. E aí o que eu queria fazer? Realizar. Em um dia eu consegui ganhar 13% em um dia, é muita coisa. Geralmente quando eu opero ações, eu busco alvos de 3% ao dia, né? Então eu coloco um capital X na ação, se ela me der 3% eu saio. E aí me deu 13%. Só que no momento que eu queria vender, para quem já operou e quem usou o Profit, você faz o que? Você apregou a sua ordem. Então quando eu apregou, eu estou escolhendo o ponto que eu quero vender. Então eu comprei a empresa a 10, vamos supor, e ela está a 11,50. Aí eu vou lá e posiciono minha ordem em 11,50. Isso está dizendo o quê? Eu quero alguma pessoa para negociar comigo nesse preço. Eu quero alguém para comprar essa ação que eu estou vendendo aqui nesse preço. E eu deixei minha ordem lá posicionada. E a ordem estava batendo na minha. Ela batia na minha ordem e não saía. Isso significa o quê? Não tinha ninguém querendo negociar comigo naquele preço. E aí o que acontece? Eu fui fazer o quê? Vou vender a mercado. Eu vou sair a mercado. Por quê? Porque mesmo que ele me dê um spread é essa questão. Eu estou querendo negociar naquele preço. Mas só tem uma pessoa querendo negociar comigo em um preço abaixo. Então eu aceito vender um pouco mais barato para sair da ação. Então o que aconteceu? Eu bati a mercado. Quando eu bati a mercado, veio um candle vermelho desse tamanho lá embaixo do meu preço. Eu saí no prejuízo. Por quê? Porque a única pessoa que queria negociar comigo estava abaixo do meu preço que eu estava comprado na ação. E aí eu saí no prejuízo. Foi um dia frustrante para mim, porque eu estava ganhando um dinheiro legal e saí no prejuízo. Pelo fato de realmente não tinha ninguém querendo negociar comigo acima do meu preço. Todo mundo estava querendo negociar abaixo do meu preço. Então isso aí para mim foi complicado. E aí foi nesses pontos que eu fui começando a aprender que eu precisava operar ações que tinha mais liquidez. E aí o que muitas pessoas têm erro também no começo. Quando eu pego aqui uma ação, vamos colocar um exemplo de uma ação barata aqui, ó. A Cielo. É uma ação que custa R$ 5,33. E aí quando a gente compra ação, quando a gente começa a comprar ação, a gente pensa que a gente tem que comprar as ações mais baratas. Mas eu só tenho R$ 100. O que é melhor? Eu comprar 20 ações da Cielo ou é melhor eu comprar uma ação da Vale? E aí você fala, é melhor eu comprar 20 ações, eu vou ter 20 ações, é mais tranquilo. Só que a gente tem que colocar na cabeça que a gente tem que pegar o capital da gente e colocar em ativos que estão se valorizando, não colocar em ativos que vão ser mais baratos para a gente. Não é a quantidade que você tem de ações que vai fazer diferença. O que faz a diferença é o quê? A variação que a empresa vai subir, que vai fazer com que o seu capital valorize. Então não importa se eu comprar 20 ações de Cielo ou uma ação da Vale, se a ação da Vale valorizar 5% e a Cielo valorizar 5%, é a mesma coisa. Não importa, a quantidade do seu capital não vai mudar. E aí eu tinha muito essa questão de comprar ação barata para ter o visual de que eu tinha mais ações. Então, em vez de comprar uma ação que tinha lá, eu tinha R$ 1.000 para comprar de ações. Em vez de eu comprar 10 ações de R$ 100, que era uma ação boa, eu comprava 1.000 ações de uma empresa de R$ 1. Porque para mim, eu tenho 1.000 ações dessa empresa. Para mim falar e olhar era mais legal essa parada. E aí por isso que eu comecei a comprar essas empresas pequenas, que tinham pouca liquidez. Só que aí eu fui aprendendo que não era assim. Eu tinha que comprar as empresas, independente do valor que ela custa, empresas que têm tendência de se valorizar. E aí foi quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro com o mercado de ações. E o mercado de ações é o mercado que mais me dá dinheiro. Então o mercado futuro ele é um mercado totalmente chamativo, pelo fato da alavancagem que a gente usa. Então eu estou ganhando muito dinheiro com pouco. Mas o dinheiro de verdade ele está no mercado de ações, que é um mercado que tem um crescimento e tem uma estabilidade maior. Então eu fico aqui, eu posso trabalhar minha posição com o tempo, eu posso comprar mais ações, eu vou recebendo dividendos dessa empresa, então vai virando uma bola, né? Então a intenção da gente é pegar o nosso capital
e fazer com que esse capital ele vai se multiplicando por ele mesmo. Então é eu pegando e ganhando com dividendos, ganhando com a valorização do capital, é eu fazendo manobras com que o meu dinheiro trabalhe por mim, né? Então até o próprio Warren Buffett ele fala isso: se você não faz o seu dinheiro trabalhar por você, dificilmente você vai conseguir construir uma fortuna. Então você tem que aprender uma forma de seu dinheiro trabalhar por você enquanto você estiver dormindo. E assim, um pensamento importante que foi até num livro que eu li, do Investidor Inteligente, que é a questão de que quando você está comprando uma ação de uma empresa, você está botando aquela empresa para trabalhar para você. Então, pô, quando eu estou comprando as ações da Magazine Luiza, querendo ou não, a dona Luiza, que é a dona da empresa, ela está trabalhando para mim, porque ela está fazendo com que a empresa dela cresça. Então eu só estou investindo nela, e ela está fazendo o trabalho, a empresa dela, os profissionais, os diretores, os gestores, eles estão trabalhando por aquele dinheiro que eu coloquei na empresa, seja ele o tamanho que for. Então não tem essa questão de eu tenho que ter muito dinheiro para investir, não precisa disso. Você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar a partir de hoje para vocês. Então não tem essa questão de precisar de muito dinheiro, você coloca lá, falei para vocês, coloca R$100 na corretora. Eu sei que tem muita gente aqui que deixa dinheiro no Nubank, porque o Nubank tem aquele CDBzinho lá que chama a atenção da gente. Provavelmente todo mundo aqui tem dinheiro parado em poupança. E não quer dizer que vocês precisam investir tudo, mas quando vocês pegam dinheiro de poupança, vocês estão emprestando dinheiro para o banco. Então a gente tem o Tesouro Direto, que é os nossos títulos de renda fixa, que eles têm a mesma liquidez. E liquidez é o que, galera? Quando a poupança, a questão da poupança que a gente deixa o dinheiro, é porque a gente pode pegar a qualquer momento. E a gente acha que colocar o dinheiro em investimento, a gente não consegue fazer isso. Então quando você coloca dinheiro em Tesouro Direto, que é a nossa renda fixa, você precisa de um dia só para liquidar. Você vendeu hoje, amanhã está disponível. E não tem risco, você está emprestando dinheiro para o governo, que é mais seguro do que você emprestar o dinheiro para o banco. Então hoje em dia eu não deixo o dinheiro em poupança de banco, eu deixo meu dinheiro parado no Tesouro Direto. E isso eu aprendi com pessoas de dentro da BTG, que é onde eu trabalho. Então não tem o porquê você deixar dinheiro em poupança. Mesmo que você queira um dinheiro para imediatismo ali, Marcelo, mas esse dinheiro eu preciso, eu não posso comprometer esse dinheiro. Lá você vai precisar de um dia, você liquidou hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Então você vai ganhar mais do que na poupança e você vai estar com segurança maior do que a poupança também. Para quem não sabe, quem garante o nosso dinheiro na poupança não é os bancos. É uma coisa que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então o FGC é ele que garante o dinheiro da nossa poupança, só que ele só garante até 200 mil. Se o banco quebrar, por alguma hipótese, e você tem mais de 200 mil na conta poupança parado, o FGC ele só te paga 200 mil. Passou de 200 mil, você não tem garantia de nada na poupança. Atualizou? Pra mim era 200 mil. Então é isso aí, galera, 250 mil. Então você tem uma segurança de 250 mil. Se passar disso, ele não te garante mais nada. Então nos títulos de renda fixa, você tem garantia de até de 1 milhão por título que você investe. Então você pode fazer vários títulos. Cada título você tem uma garantia de 1 milhão. Então isso aqui, logicamente, é pensando por longo prazo, mas é burrice, é deixar de ganhar dinheiro, deixar dinheiro na poupança. Você vai estar com uma garantia melhor nos títulos de renda fixa e você vai estar ganhando e potencializando seus ganhos. E aí é o que eu falei até nas aulas passadas em questão de fazer uma divisão da carteira, você fazer a diversificação. Então você vai colocar um dinheiro que você precisa imediato em títulos de renda fixa. Por quê? Porque aquele dinheiro ali, Maxwell, eu preciso, é meu capital ali para eu ter uma garantia, capital de emergência, qualquer momento eu posso precisar, eu tenho que tirar, beleza, você deixa um capital parado para isso. As outras coisas você tem que fazer esse dinheiro trabalhar para você. Vai exigir um pouquinho de risco? Vai. Só que você vai comprar o quê? Você vai comprar fundos imobiliários, que vai te dar um aluguel mensal, você vai comprar ações que vai te dar, além da valorização do seu capital, ele vai te dar ali também os dividendos. Então isso é fazer o capital trabalhar para você, é você pegar ali. Isso também está em livros. Eu sou muito defensor dos livros, que foi o que mudou minha cabeça, viu, galera? Então eu falo muito de livros. O Segredos da Mente Milionária fala que a gente tem que separar pelo menos 20% do nosso capital que a gente ganha no mês para investir. Então você pegar todo mês 20% do seu capital e investir sem pensar em pegar aquele dinheiro, né? Então, lembrando, você vai pegar uma parte do seu capital que você sabe que pode precisar e você vai colocar em locais com liquidez imediata. E a outra parte você vai investir por longo prazo. Então, não é muita coisa a gente pegar 20% do nosso capital e investir. Eu faço isso há 3 anos e virou hábito, né? Então, tudo que eu faço há muito tempo vai começando a virar hábito. O começo é difícil. No começo a gente pensa em comprar outras coisas, vaidades. Só que com o tempo a gente vai acostumando. A gente precisa de 60 dias
para que aquilo vire hábito. Isso aí também está no livro do Poder do Hábito. Então a gente precisa fazer algo durante 60 dias para que aquilo ali vire hábito. Então você investiu um mês, investiu no outro, você já vai começando a ver os frutos, você vai vendo os dividendos caindo, você vai ver a valorização do seu capital, e isso vai começando a fazer com que você tenha gosto de investir. Você vai ver, a gente só começa a fazer algo quando a gente vê o resultado, né? Então também é do poder do hábito, é o looping de hábito, né? Então tudo que a gente faz é em prol de um resultado, é em prol de um prazer no final. Então quando a gente come um chocolate, a gente está comendo não é porque a gente gosta de chocolate, é porque a gente gosta do prazer que ele dá pra gente. É os hormônios que o nosso corpo libera a partir do momento que a gente come o chocolate. Tudo que a gente faz na vida é em prol de um prazer no final. Então isso é o looping do hábito. Então o investimento é a mesma coisa. No primeiro instante você não vê nada acontecendo. Só que com o decorrer dos meses você vai começando a sentir e vai começando a ver na sua conta o seu capital aumentando gradativamente. Isso aí vai virando a bola de neve que a gente precisa fazer. Então basicamente é isso, é você pegar e diversificar. Comprou ações, comprou fundos imobiliários, comprou capital atrelado ao dólar, né? Comprou câmbio. Por quê? Porque se a bolsa cair muito, como aconteceu na pandemia, e você tem ativos que estão relacionados com a moeda do dólar, você tem um balanceamento da sua carteira. Se você investe tudo na nossa bolsa e a nossa bolsa despenca tudo, você está com o seu capital totalmente desvalorizado. Agora, quando você coloca uma parte no dólar, a sua carteira de bolsa está caindo, só que a sua carteira de dólar está subindo. Então você vai fazer um balanceamento que você nunca vai estar com o seu capital totalmente desvalorizado. Então você faz essa base aí, beleza? Então basicamente era isso sobre o mercado de ações. Não tem muito segredo para operar. A mesma forma para quem opera day trade, analisar um gráfico, você só vai mudar o tempo gráfico disso. Você vai analisar suporte e resistência da mesma forma, você vai analisar as estratégias da mesma forma. O que diferencia o quê? É o tempo que você vai ficar posicionado nessa ação. Isso aí vai te trazer um pouquinho mais de tranquilidade. Você vai investir e não vai ter aquela variação imediata ali que vai te deixando apreensivo, que é o que eu aconselho para muitas pessoas. O certo mesmo seria todo mundo começar pelo mercado de ações. Só que a gente já começa pelo mercado futuro. Por quê? Porque a gente às vezes começa com pouco capital. Então, para você pegar e fazer que nem eu falei, comprar as açõezinhas, eu posso comprar só uma, duas ações, a pessoa às vezes ela desanima. Ela não tem tanto estímulo porque o capital que ela tem no começo é pouco. E aí você pega lá, bota R$100 na bolsa e a ação subiu 5%, que é uma valorização muito boa. Só que 5% de R$100 é R$5. A pessoa ela fica desmotivada porque o resultado é muito pequeno. Então, assim, o mercado futuro ele traz essa possibilidade de alavancagem, que é o legal. Então é legal para quem tem pouco capital, sim, mas o fato de que eu falo da pessoa deveria todo mundo começar no capital, no mercado de ações, é porque é um mercado que ele não vai te trazer essas questões emocionais que o mercado te traz no começo. Todo mundo que inicia no mercado passa por momentos que acaba ficando com ansiedade de operar, com ansiedade de investir, porque realmente é um negócio bem foda. É você começar num negócio que seu dinheiro vai para frente e para trás de formas muito rápidas, né? Então você coloca R$100 ali durante o dia, você pode perder isso em um segundo ali no mercado. E no mercado de ações nunca vai acontecer isso, a não ser que uma empresa falha, ela tenha a falência ali, né? Em questão de um dia. Eu nunca vi uma empresa falir na bolsa. Já teve alguns casos, mas eu dentro da bolsa nunca vi uma empresa falir. Então seu capital só vai zerar se a empresa que você investiu falir, que é muito difícil acontecer. Beleza? Então, assim, pegar o capital de vocês e trabalhar dessa forma para que a gente tenha o nosso capital trabalhando para a gente. Beleza? Eu vou abrir aqui o microfone aqui, aproveitando para vocês perguntarem aí o que vocês quiserem, que já deu 9 horas, para a gente não ficar estendendo muito a aula. Quem quiser fazer pergunta aí, o Matheus, o Júnior, que eu vi que queria fazer pergunta. Já está aberto aí, se vocês quiserem podem abrir o microfone. Opa, fala Maxão, boa noite a todos aí. Fala, tranquilo? Boa noite. Beleza, a minha primeira pergunta, Marcos, é sobre as taxas de day trade, de day trade e swing para ações, no caso, né? Sim. Como é que está hoje as taxas? Pois é, na BTG... Taxas e movimentos. Sim.
As taxas na BTG, elas são zeradas, tanto para day trade quanto para swing. O Isso é papel também, no caso? Isso. Os emolumentos são a taxa da bolsa, isso aí depende muito do que a bolsa está pedindo no momento aí, mas isso aí é padrão para todas as corretoras, os emolumentos. Agora a taxa de corretagem depende de corretora para corretora, aí a BTG é taxa zero. É porque às vezes você faz uma operação e sai muito curto, pode, as taxas de emolumentos pode Comer o lucro, lucro, né? exatamente. Tem que fazer um cálculo direitinho para Exatamente. O que muda mesmo é a questão do valor que você paga como é que é o nome? É no imposto, né? Então, operações de day trade são 15% e operações de swing são 20%, né? Passou de um dia posicionado, é 20% do que você ganhou. sim. Day trade também, né? Mas só no final do mês, né? Day trade é 15%. Day trade é 15? É isso. Ah, tá. E aí, mas isso é contabilizado quando fecha o mês, aí que você vai saber se teve lucro ou prejuízo para Exatamente. Aí você paga a DAF. Isso. agradar, né? Isso. E outra pergunta, e última, é, é possível, você, por exemplo, você está ali operando no gráfico day trade de papel, ele virar swing, por exemplo, você opera no Profit, né? Isso. Profit Pro. O Profit ele tem uma chavinha lá que você opera day trade, mas é possível você transformar a operação que você está fazendo de day trade de papel virar swing trade? Sim. Na BTG, quando a gente pega a boleta, é porque essa conta aqui é outra conta minha, mas a boleta da BTG, ela tem três. Aqui na Genial tem duas, ó. Então tem a conta real e a conta simuladora. Se eu comprar na Genial um papel aqui, eu não tenho obrigação de realizar. Ela pode ir tanto para day trade quanto para swing. A da BTG é diferente. A da BTG ela tem três boletas. Tem a boleta de day trade, que se você não realizar no final do dia, eles vão lá e te realizam. E tem a boleta normal, que é a boleta que você pode fazer operações para swing trade. Então, assim, depende muito da corretora que você tá. Na BTG vão ser três boletas. Aí você tem que sempre operar ações na boleta para swing, né? Se você botar na de day trade, você vai realizar no mesmo dia. Ah, Então, tá. Então, na verdade, eu posso começar como swing e finalizar no mesmo dia. pode. Ah, tá. Então não é o contrário. Eu não posso começar com day trade e finalizar no outro dia, ou daqui a 5, 6 dias, 10 dias, enfim. Eu não posso começar como day trade e transformar em swing, então, né? A ação em si, quando você compra ela, você realiza no momento que você quiser. A não ser que você. É como eu falei, a da BTG tem a boleta de day trade. Então, se você não tiver nessa boleta de day trade, se você tiver na boleta normal, você pode vender ela no momento que você quiser. Então, você pode tanto para day trade quanto para levar para swing também. Ah, tá. É porque na minha plataforma eu tenho a chavinha do Profit mesmo. Sim, Eu tenho a chavinha que eu coloco day trade ou eu habilito ou eu desabilito o day trade. sim. É basicamente como é a da BTG também, só que a da BTG vão ter três boletinhas lá. Mas aí quando você for operar ações, eu te recomendo, porque as taxas não vão mudar. Então eu te recomendo sempre botar na outra, sem ser na de day trade, porque aí você não vai ter necessidade de realizar ela no day trade No ali. mesmo dia. No Isso, mesmo dia. exatamente. Perfeito. Maravilha. Era essa Não, tá beleza. tranquilo, Obrigado aí, tranquilo. valeu. Valeu, Júnior. Alguém mais tem dúvida, galera? Boa noite, professor. Tudo bom? Fala, Matheus. Aquela estratégia que você passou, se não me engano, na quinta aula da semana lá, que foi pro YouTube, a de reversão de tendência, Uhum. aquilo ali é para operar no índice, né? Qualquer ação. Qualquer ação. Qualquer coisa. A reversão de tendência é basicamente para você identificar se você vai comprar ou vender. Então, se você está operando ações, o gráfico você só vai mudar realmente o tempo que você está operando ela, mas as estratégias é para qualquer tipo de ação, índice, dólar, independe. Mas ali, como é focado, por exemplo, no meu caso, que eu fiz nunca realizei uma operação na vida, o que que você indica? Você indica operar o índice ou procurar operações? Porque, por exemplo, eu não saberia qual ação entrar, por exemplo. Sim, sim.
Então, quando vocês forem fazer a primeira operação de vocês, vocês podem mandar para mim no privado aí, que aí de manhã todos os dias eu abro live com os alunos e lá eu faço as operações ao vivo. Então, como vocês não têm ainda o costume de fazer a operação ou investir, pode me mandar mensagem qualquer dia de manhã ou no dia anterior também. Ah, Marcos, amanhã de manhã eu tô livre, eu quero acompanhar para ver como é que vocês fazem, porque eu não aconselho vocês fazerem sozinho, porque realmente confunde. Mesmo que vocês vejam ali que fez uma estratégia que eu expliquei, mas é realmente para você clicar ali e fazer o primeiro momento da estratégia é meio que incerto, você fica com certa incerteza do que fazer. Então pode me mandar mensagem que eu auxilio, e aí a questão de começar com ações ou índice dólar é a questão do capital, né? Que nem eu falei, começar nas ações é legal, só que no começo vai te desmotivar um pouquinho pelo retorno que você vai ter nas operações, se você tiver pouco capital, né? Então, assim, vale a pena mais operar índice dólar no começo por questão de retorno, porque no índice dólar ali, querendo ou não, você, no mínimo do mínimo ali, você vai conseguir ter um lucro de 30, 20 reais por dia, que já é algo que ajuda a você começar a pensar em colocar mais dinheiro, a você pensar em aumentar o seu capital de bolsa, e aí quando você for tendo resultados dentro de um mês, aí você pega o dinheiro que você ganhou de um lucro e começa a investir em ações para o longo prazo. Beleza? Questão também, por exemplo, para realizar a minha primeira operação, eu teria que analisar os gráficos semanais e diários também para analisar alguma coisa antes de colocar no gráfico de 5 minutos. Isso é um estudo que a gente faz, que eu também, todos os dias eu mando lá no grupo do Telegram, você entrou lá, né? Então lá... Eu vi, eu fiquei meio perdido. Isso. Mas fica tranquilo que isso aí de manhã na live a gente sempre revisa quando a gente abre a live de manhã, porque o que acontece? Quando a gente vai operar day trade, tem pessoas que eles analisam somente o momento, só que eu gosto de analisar do macro para o micro, como eu sempre falo. Então vou até colocar aqui a tela do índice para vocês verem, ó. Isso aqui é o gráfico diário de índice. Então o gráfico diário de índice, ele está numa tendência de alta e ele está fazendo um movimento de correção que fez uma tendência de baixa dentro desse movimento de correção. E aí antes de ontem ele virou essa média para baixo, que é uma estratégia que a gente tem de venda. E aí o que acontece? Esse candle aqui, ele está me dando venda. É um candle que, é o que eu até estava comentando hoje na igreja com o pessoal que eu estava conversando lá. Tudo que está por trás do gráfico são pessoas comprando e vendendo. Quando eu vejo um candle desse tamanho aqui, isso aqui foi no dia que teve uma notícia, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Foi antes de ontem, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, nessa semana, foi terça-feira, ó. Foram índices, vocês estão vendo aqui o negócio de notícias? Sim. Beleza, ó, foi essa notícia aqui, ó, 9h30 da manhã, índice de preços ao consumidor. Foram as notícias de inflação dos Estados Unidos. Então essa notícia fez com que o nosso mercado caísse porque veio acima do esperado. E aí o nosso mercado teve uma queda muito grande. E quando a gente tem um candle desse tamanho aqui, que é o que eu falo para vocês que é um candle de ignição, eu tenho várias pessoas posicionadas em venda aqui. Então toda vez que o preço tentar subir, essas pessoas aqui, que não são pessoas, são instituições, eles não vão deixar o preço subir, eles vão bater com que o preço caia porque eles querem que o preço esteja caindo. Então aqui, no momento, a gente está buscando somente operações de venda durante o dia. Então é importante analisar o gráfico maior para você saber o que você vai fazer durante o dia. Então, se eu sei que eu tenho que buscar operações de venda, eu vou descer para o gráfico de 5 minutos e dentro desse gráfico eu vou buscar operações de venda também, beleza? Alguém mais? Todas as dúvidas sanadas? Eu acompanho essas notícias aí no Profit mesmo ou tem algum site? Tem vários sites, tem o Infomoney, tem o Investing, mas tem o Profit. Mas aí no Profit tem também, né? Tem, no Profit tem o calendário econômico também. Isso aqui é o que eu até estava explicando terça-feira, foi na aula que eu fiz com o Fernando terça-feira. Essas notícias, que elas já são notícias programadas, são coisas que a gente tem que dar atenção. A gente não pode dar atenção a tudo de notícias. Tem pessoas que ficam falando muito de questão de notícias
E isso, quando eu iniciei, acabou que eu fiquei muito bitolado com notícias. Para vocês terem ideia, eu acordava 4 horas da manhã para ver como é que o petróleo estava cotado lá fora, para achar que isso ia fazer alguma diferença no mercado aqui. Então, no meu primeiro ano foi meio complicado, porque a pessoa que me orientou no primeiro ano falava que eu tinha que olhar isso, e eu acordava 4 horas da manhã para ver como é que o petróleo tinha aberto lá fora. Então, não é dessa forma que tem que ser feito. A gente tem que olhar as notícias programadas para a gente se preparar somente. Então, nesse momento aqui que teve 9h30 da manhã, o mercado ele entrou em leilão. Para quem acompanha o Instagram da empresa, viu lá que eu postei. O mercado ele simplesmente fez uma barra de 1.400 pontos para baixo e entrou em leilão. Então, se eu estou comprado num momento desse, eu sou surpreendido e não tem stop, ele pula stop, e você, se você não tem capital, você fica devendo a corretora, porque já aconteceu comigo. Então, para que você não entre nesses momentos de notícia, você tem que saber o que vai sair durante o dia. Então, é importante você pelo menos se precaver para notícias muito importantes. Então, como essa notícia era de grande impacto, o mercado de índice desabou e o mercado de dólar voou para cima. Então, eu vi pessoas na live, não na minha, mas em algumas lives que eu acompanho também, que estavam posicionados e estopou, pulou o stop, né? Porque isso aqui, galera, são instituições que entram com capital muito grande. Então, eles entram com um grande fluxo de venda, e aí você tá com seu stop de proteção aqui, ele pula, ele não pega seu stop. Isso aí acontece muito quando acontece os negócios no dólar. Como é que é o nome que acontece? É o... Caraca, agora fugiu o nome da cabeça. Ai. É porque o que acontece, galera? O Banco Central, ele tem permissão para ele entrar no dólar quando o dólar está super valorizado. O dólar tem um teto. O dólar ele tem um teto de R$6. Quando passa de R$6, aquele preço ali, o Banco Central ele tem autorização para intervir e entrar vendido. É swap cambial, lembrei o nome. Então, o swap cambial significa o Banco Central ele entra com uma quantidade absurda de contratos e ele vende o dólar para o dólar cair, porque ele não quer que o dólar chegue a R$6. Então, ele tem autonomia para entrar e bater essa quantidade de contratos que derruba o dólar, tipo, 50 pontos em questão de 1 segundo. E aí entra em leilão e tudo. Então, se a pessoa não tem essa noção que pode acontecer um swap cambial e ela tá lá operando, pô, ela toma um prejuízo gigantesco sem nem entender o que aconteceu. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que se preparar para que a gente não seja surpreendido por movimentos desse. Então, as notícias é importante dar uma olhada, mas não você ficar lendo jornais e acordando de madrugada para ver cotação das coisas. Isso aí eu fiz, mas não faz nenhuma diferença de você fazer, a não ser que você seja um investidor de longo prazo, né? Então aí você tem que ficar olhando as notícias da sua empresa para ver se ainda está valendo a pena você continuar com o seu capital nela. Beleza? Eu operei, mas muitas vezes esse swap cambial de dólar. Sim. Lá na pandemia, né? O dólar estava subindo muito. Sim. E o Banco Central estava entrando todo dia. Todo dia. Uhum. E 11 horas era uma lapada para baixo. Sim, exatamente. Só que como a gente tinha. Parece uma coisa. Quando você entra com pouco contrato, ninguém te quer, né? Nem pegava a tua ordem. Sim. Fala que a ordem ia ser 40, 50 pontos e Exatamente. Muita gente já fica preparada já. eu entrei muitas vezes e algumas vezes pegava. Sim, é legal, porque quando você sabe desses movimentos, é que nem você falou, essa época eu também peguei vários movimentos de swap. Então a gente até chamava que era a ordem de swap, né? Então a gente ficava ali o mercado de dólar subindo devagarzinho. Ele tinha uma região que ele chegava ali no 5,70 mais ou menos ali, que era a região onde o Banco Central estava entrando toda vez. Então sempre que chegava naquela região, o que acontecia? A gente começava a posicionar ordens de venda. Então cada mínima do dólar a gente ia posicionando as vendas, e aí o Banco Central entrava, a gente conseguia pegar uma quantidade de pontos legais. Então tudo isso, só que é engraçado que o dólar estava na tendência de alta, galera. Ele estava subindo, tendência de alta, dando operação de compra. Só que como a gente sabia que o Banco Central ia descer o dólar a qualquer momento, a gente deixava o dólar subir, não pegava a operação de compra e ficava esperando a venda lá em cima. E aí a gente conseguia pegar uma quantidade de pontos legal. Então isso é questão de você ter o conhecimento para saber o que você está fazendo. E eles devolviam tudo, na maioria das vezes. Devolvia tudo. A força gigantesca. Descia 40, 50 pontos e depois voltava e Exatamente. era absurdo. É
É igual o dia de payroll, galera. Toda primeira sexta-feira do mês tem uma notícia que é a notícia mais importante da economia dos Estados Unidos, que é chamado de dados do payroll. Então, todas as primeiras sextas-feiras, às 9h30 da manhã, sai esse dado. E aí o mercado ele fica, tipo, super volátil, ele sobe e desce muito rápido. E aí as pessoas também têm formas de operar esse tipo de movimento. Então, geralmente, como o próprio Júnior falou, notícia não altera tendência de mercado. Então, o dólar, como a gente estava falando do swap cambial, ele estava na tendência de alta subindo, o Banco Central ia lá e pum, batia o mercado. O que acontecia? Na hora que saía a ordem do Bacen, o mercado ele devolvia tudo e subia. Então tem gente que fazia o quê? Operava contra a notícia, ele pegava a absorção da notícia. Então, depois que o Banco Central entrava, o cara entrava lá embaixo para tentar pegar o quê? A absorção dos lotes para cima. Então, da mesma forma é o payroll. O payroll ele sai, uma vela de 5 minutos gigantesca, e aí depois ela geralmente devolve tudo. Então a pessoa, em vez de operar a notícia, ela opera a estratégia depois que acontece a notícia. Então ela sabendo que o padrão repetitivo é isso, toda vez que sai a notícia ela devolve, ela espera a notícia passar e ela opera contra a notícia. Então isso também são formas de você operar esse movimento de notícia, só que lógico, tem que ter conhecimento para fazer isso, não adianta entrar de qualquer jeito. Max, eu já vi payroll subir e descer mais ou menos 800 pontos para cima, 800 pontos para baixo. Sim, E ficar, terminar o dia no meio. sim. Quem entrou vendido se lascou e foi Comprar também. fechar a ordem. Sim, Você já viu isso? já vi. Absurdo. Operar payroll é um madeira. Não dá, galera. O mercado não brinca não. Exatamente. Sexta-feira geralmente era um dia que eu não operava. Então hoje mesmo eu bati minha meta da semana, amanhã eu não tenho obrigação de operar, só que ultimamente as sexta-feiras estão sendo muito boas para o meu operacional. Geralmente as sexta-feiras estão sendo dias bem direcionais, estão sendo dias que pega a tendência e vai embora. Então não estou mais deixando de operar na sexta, mas antigamente sexta-feira era um dia que eu quase não operava, porque o mercado, a gente vai criando esses padrões, galera. Então você vai vendo que tem dias que são melhores, tem dias que são piores. E assim como muitas pessoas falam, não operar também é operar. Então tem dias que o mercado ele é tão ruim, como o Júnior falou, que tem dias que o mercado ele sobe tantos pontos, cai tantos pontos e no final do dia ele não foi para nenhum dos dois lados. Então tanto a pessoa que comprou quanto a que vendeu, ela saiu no prejuízo porque o mercado ele só ficou brincando. Então hoje mesmo foi um exemplo disso, ele foi romper depois de meio-dia, só que olha o tanto de movimento que ele fez dentro dessa região aqui, ó. Ele tentou romper para cima, ele tentou romper para baixo. Ó, a briga que ele ficou aqui. Então ele não estava com direção aqui. Aí depois que ele rompeu essa região, ele pegou direção e foi para baixo. Então isso aqui é questão de padrões que a gente vai criando durante o tempo. Então você vai vendo o comportamento, o ativo que você opera. Então eu só opero geralmente em índice e dólar, né? As ações eu faço mais posição para swing. Eu não opero mais tanto day trade durante o dia porque eu fiz isso para alavancar capital, galera. Então vai chegando um momento que a gente tem objetivos diferentes. Hoje em dia eu já penso mais em ganhar pouco, mas ganhar todos os dias, do que antigamente, quando eu estava com menos capital, eu ficava mais buscando ali valorizações fortes durante o dia. Então tudo depende do momento que a gente tem, isso aí vai estar dentro do planejamento de cada um. E hoje eu já estou mais tranquilo, então hoje eu não tenho tanta necessidade de ficar alavancando muito. Então para mim já basta as operações que eu faço de swing, as operações de day trade também. E a gente vai começando a criar os padrões do que funciona e do que não funciona. Aí basta cada um ter experiência e também ser responsável, né? É o que eu falo de ser profissional. Tem muita gente que entra na minha live e eu acabo sendo assim um pouco mais duro com as pessoas. Por quê? Porque tem gente que pega aqui e bota R$500 e acha que vai botar ali R$500 e fazer dinheiro durante o dia de qualquer jeito. Mas aqui tem que ter planejamento, tem que ser profissional para fazer dar certo. Então tem muita gente que, até alunos próximos meus que eu brigo muito, porque o cara pega ali R$300 e quer torrar o dinheiro no dia. Ou ele ganha 300 ou ele perde os 300. E aí nunca vai dar certo, porque o cara não tem foco suficiente para pegar os 300, trabalhar devagarzinho, ganhar R$30 por dia, R$20 por dia. Não, ele quer pegar R$300 e ganhar 200, 300 com 300. Todo dia ele quer dobrar o capital dele. Aí uma hora perde tudo e fica nessa brincadeira. Fica botando R$500 todo mês, aí perde 500, mês que vem ele coloca 500, perde 500. Então assim, eu comecei com pouco capital, mas graças a Deus eu comecei sempre bem direcionado em questão de saber
o tempo certo das coisas. Então eu comecei ganhando pouquinho, durante 6 meses ganhando muito pouco mesmo, até eu começar a ter confiança o suficiente para colocar mais dinheiro e ganhar mais, né? Mas também já são 3 anos nessa brincadeira, né? 3 anos fazendo a mesma coisa todo santo dia. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou podemos finalizar? O legal também, cara, analisar também que tudo, tanto análise. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá O me legal ouvindo. também como tudo é análise, né? Tanto quanto gasto quanto ganho. Tem muita. Às vezes você tá operando ali durante um dia, por uma semana, e o mercado tá só subindo, e você pega um viés, né? Uhum. E daqui a pouco o mercado muda a tendência, muda a direção, e você tá com aquele viés de compra sempre, né? Sim. E começa a perder tudo que você ganhou. Exatamente. Sim, sim. Já aconteceu isso comigo já. Então teve um mês que foi o meu melhor mês. Por isso. Sim. Teve o meu melhor mês de bolsa mesmo, melhor mês assim, só de índice dólar, que foi o meu melhor mês, foi dezembro de 2020. Então foi um mês que eu perdi só um dia no mês. Então foi um mês praticamente 100% de assertividade. Só que no mês seguinte eu perdi metade do que eu tinha ganhado, porque eu estava operando numa região de tendência muito forte. Então toda vez que eu comprava, foi a época que o índice rompeu 100 mil. Então tudo que eu comprava dava certo. Todo dia era comprando bolsa e o mercado explodindo para cima. Comprava, explodia, vinha para trás, eu fazia médio, explodia para cima, não tinha, tava só indo embora para cima. Aí janeiro do ano seguinte, o mercado ficou lateral e eu operando rompimento, achando que o mercado ia romper, e eu comprava, o mercado voltava, eu fazia médio para trás, e foi que nem o Júnior falou, eu ficava no meio do caminho, chegava no final do dia, eu ficava no prejuízo, porque o mercado não rompia nenhuma das regiões. E aí acabou que eu fiquei batendo na mesma tecla durante uns 15 dias, achando que era momento normal. E aí depois que eu fui me atentar que o mercado ele tinha mudado a forma de operar, e eu estava continuando da mesma forma de dezembro. Então isso aqui tem que ser realmente estudado todos os dias, ver o comportamento do mercado, ver se rompeu, se reverteu tendência, isso tudo tem que fazer. E na época eu fiquei no automático, estava ganhando dinheiro, estava todo dia ganhando dinheiro automático, só comprava, o mercado subia. E aí no mês seguinte eu não queria estudar, nem que eu não queria estudar, mas eu não queria me dar o trabalho de ver o que eu estava errando. Para mim, ia voltar no outro dia e ia dar certo. Beleza, galera? Então vamos lá, já 9h30, tô estendendo aí, prendendo vocês aí. Rapaz, esse negócio de mercado aqui eu gosto. Beleza, meu querido? Valeu pela aula aí. A noite toda. É isso aí, galera. Então até a próxima aula, até quinta-feira que vem. Valeu, Marcos. Falou, valeu, gente. Tchau, tchau, boa noite.